Jamendo.com. Jamendo.com. Paz do Senhor, Bereanos Podcast no ar, mais uma semana. Paz do Senhor, Carlos. Paz do Senhor, irmão Sandro. Paz do Senhor, meus queridos irmãos que estão aí nos acompanhando. Bereanos Podcast, mais uma vez estamos aqui com um tema interessante, de certa forma, particularmente eu acho divertido também. E profundo para a gente analisar nas Escrituras Sagradas. E mais uma vez com nossos ilustres convidados que estão aqui conosco. Dois guerreiros hoje. Dois guerreiros. Paz do Senhor, irmão Eduardo. Pai do Senhor, irmão Sandro. Amém. Pai do Senhor, irmão Vinícius. Servo de Deus. Deus Seu abençoe. servo. Estamos aqui para mais uma semana, né? Amém. Amém. Pai do Senhor, Alisson. Pai do Senhor, irmão Sandro. Pai do Senhor, Vinícius. Amém, Alisson. É um cenário de gratidão aqui, poder cooperar com esse trabalho. Deus abençoe. Tenho certeza que será de bênção. Amém. Alisson está na União de Monte Blanc. Monte Blanc. Quantos meses lá? 5 meses. Amém. E irmão Eduardo Guerra, recém-chegado na congregação em Genezaré. Isso. Genezaré 1. Genezaré 1. Dando assistência lá na congregação. Amém. Sim, senhor. Foi o lugar onde eu fui batizado com o Espírito Santo. Olha aí. Círculo de oração. Bom saber. Amém. Tem história, né? Tem história. Deus te abençoe. Amém. Amém. E a gente queria desenvolver hoje uma conversa com vocês
A gente tem aqui praticamente 2 gerações, né? O irmão Eduardo já foi dirigente de Alisson. Sim. Quando ele era... Já tive a grata satisfação de ser dirigente. Quando eu aceitei Jesus em 2013, e aí eu cheguei... Quantos anos o senhor tinha? Eu tinha 15 anos. Foi em que congregação, Alisson? Eu não aceitei em congregação, né? Ah, Mas eu aceitei dentro de casa, meu irmão pregou pra mim. Inclusive fui batizado naquele mesmo momento. amém. E aí, na semana seguinte, eu já estava lá em Tiúma 3. Foi o primeiro culto de mocidade que eu recebi já a minha primeira oportunidade dada pelo nosso dirigente aqui. Ele era o dirigente. Ele era o dirigente da campanha da Da época. campanha. É. É bênção. Eu recebi uma oportunidade que eu fiquei com o coração na mão ali, mas fui. Amém. E o senhor dirigiu quanto tempo lá nessa época? Eu acho que dirigi 2 anos, né? Tinha uma vez, acho que foram 2 anos. Eu fiz 2 festividades lá de campanha, né? E depois a gente foi transferido para uma outra congregação. Ele tinha 15 anos, o senhor tinha quantos anos? Rapaz, hoje eu tô Há com 9 30, anos atrás. 9 anos hoje eu tô atrás. com 35, ele tá com quantos anos? 26. Eu tô com 24. 24, tem o quê? 9 anos, 26 anos eu tinha. 26 anos. 26 anos. Era da idade de Carlos Vinícius. Tenho 25, vou fazer 26 mês que vem. Pronto, eu tive Amém. 26. Então agora é estranho a gente dizer que são 2 gerações diferentes, né? Porque não é uma diferença de idade tão grande. Então, eu e o senhor, a gente está na mesma geração e Alisson e Carlos também praticamente na mesma geração. Isso. Então hoje é o encontro das gerações aqui. E quando eu vejo os dois, eu me sinto um idoso. Porque são 2 meninos chegando agora, mas com muito conhecimento, sabedoria, prudência na casa de Deus, né? E na vida secular também. A gente estava lembrando, né, conversando sobre o episódio de hoje, falando de como era na nossa época, né, de adolescente, principalmente na época de adolescente ali, começo dos anos 2000, final dos anos 90, né? O Monsanto tá revelando a idade dele. Não, eu sou um ano mais velho de guerra, né? Já deixo logo. Ele já revelou a dele, Já né? revelou. Tá revelado aí, tá revelado. O senhor já disse que tem 24. Tem 24. Pronto, aqui quem tem esse pudor mais é a mulher, né? É verdade. descuidado. vergonha, É verdade. né? A gente tá tranquilo. 24, 35. 25. Carlos tem Que a 25, minha? eu tenho 36, estou quase nos 37. Já dizia o comandante Eu meu. sou mais né? idoso aqui Já hoje. dizia o comandante meu, ninguém para a marcha inexorável do tempo, ou seja, todo mundo será atingido por ele, né? É verdade. Então a gente estava conversando da tecnologia, né? Daquela época, as coisas que a gente experimentou, que se eles experimentaram foi rapidamente. Não foi no lançamento, né? Eu acho que o mais gritante era tirar foto. Vixe, que agonia. Comprava aquele filme e botava dentro. E quando o filme queimava, né? O filme queimava, já era, perdia a festa toda. Tinha nada para lembrar da festa. não. Acabou a festa. Perdeu. Na minha época, era já, acho que com câmera digital. Lá no lançamento da digital. Eu não peguei essa parte do filme. Não pegou, Não peguei. O que eu peguei foi videocassete. Videocassete. E isso eu peguei. Locar filme para poder Locadora assistir. de Quando filme. isso, locadora, que você assistia. Se atrasasse para recolocar lá na locadora, você pagava sua multa. E quando terminava o filme, tinha que rebobinar a fita para poder usar novo. Só quando eu fiquei um Tinha pouco que mais entregar velho. que eu- rebobinada, né? Tinha que entregar rebobinado. Só depois é que vieram os CDs. Os famosos 5 em 1, 3 em 1 e por aí vai. Olha, fita cassete. O senhor era cantor, né? A gente Naquela tenta, época né? o senhor cantava, Não, naquela época. cantava não. com fita cassete. Eu cantava com fita cassete quando era pequeno. Oxê, o senhor era cantor também? Era cantor. Olha Na igreja só. era cantor, né? Desafio da Não, fita cassete, hein? O pronto, desafio. aí se a gente não saísse de casa com a fita cassete no ponto, quando chegasse na hora do culto, passava vergonha. É. Porque aí estava fora do ponto, ou a gente tinha que voltar lá, correr para botar no ponto, ou então simplesmente nem cantava mais. Complicado, né? E se o irmão que estava no som botasse o lado B em vez do lado A, pronto, aí já tirava tudo do lugar, era um tormento. Imagine se hoje no escuta a gente vê, né? Tem Bluetooth, a maioria das mesas hoje tem Bluetooth. É. Os irmãos usam CD, né? Que é só escolher a faixa lá e já está Já no deixa início da tudo música. certo. Imagine, de vez em quando trava o CD, né? O DVD não pega, o Bluetooth tá Começa os conectado. famosos Quem já correndo, né? foi, Aí canta o corinho. Canta quem o já foi corinho. sonoplasta sabe a angústia que é. Que passava. O irmão que tá no som o começa a culto suar cheio frio. e você pega. Aí o dirigente nessa noite, feliz. E às vezes. Já olhando pro que tá no som. Vê aí, irmão. Cadê, irmão? E não pode ser esquecido que às vezes o equipamento de som engolia a fita, né? Então, é isso que eu quero dizer. Oxente. Olha, hoje. Engolia a fita, Hoje enrolava existe tudo essas e- dificuldades com CD e com Bluetooth. Imagine como era quando era fita.
E a fita enrolava todinha dentro do equipamento e acabou. Nem cantava mais o grupo, nem cantava mais ninguém. Porque tinha que resolver aquele problema. Então, dificuldade que se viu naquela época. O que mais que a gente... Questão de comunicação. Como é que vocês se 3 falavam? segundos. Quem pegou os 3 segundos? Ah, aqui? eu peguei, não foi pra assim. Eu peguei os 3 segundos pra me comunicar com família, né? 3 segundos, na Ligação, verdade, 3 era uma- segundos. Era uma estratégia para não pagar Pra a não ligação. pagar. E até porque naquela ligação época era muito mais. caro. Era caro. Tinha os cartões, né? O orelhão, o famoso Senhor, orelhão. lembra os 3 Isso, segundos? orelhão. Lembro. Oi, como é que tu tá? Os 3 segundos já... Depois foi 1000 minutos, não foi? Que Teve 31 anos. Aí já veio 31 depois. anos. Não Isso. sei se eu pegou essa época do 31 Isso, anos. peguei o lançamento Inclusive, eu da tenho um Oi, lembro. familiar que até hoje tem esse Lembro, chip. sim. Mas aí era mais aquele cartãozinho da Orelhão, Telemar, né? Orelhão. O famoso orelhão. É, E aí, eu lembro que na época ainda não era cristão e me ensinaram a abrir o orelhão para fazer ligação direta. Olha aí, tá vendo? Burlando Olha, o sistema. eu ainda peguei a ficha telefônica. Vixe! Isso aí já Olha aí. foge Já completamente foge a da nossa da alçada. nossa época. E a gente está aqui só ouvindo. Não. Ficha telefônica, a gente botava a ficha e ligava. Quando o tempo da ficha terminava, a ficha caía, acabava a ligação. E como é que comprava Se a não, ficha? se não tivesse outra ficha para botar, logo a ligação caía. E comprava onde, ficha? Nas barracas que ficava perto do orelhão. E depois passou pro cartão, né? É, e foi Já pro não era cartão, mais a gente ficha, carregava o cartão ou comprava outros Eu cartões carregados. não sei se na geração dos senhores, né? Tinha a questão assim, quando olhava pra varoa, vou mandar uma carta, não sei. Era, Se mandava você carta. Era mandava aquela carta? carta. Mandava Você carta. teve alguma Carta, experiência sério? O jeito Carta? mais eficiente era aquele velho amigo, né? Que fazia a internet. Fazia A a ponte, criava a ponte. A carta era uma situação comum. A minha esposa até hoje tem um A minha também, um guarda. rolo de carta guarda- grandão recado. que eu escrevi. Até mandei, porque até hoje ela tem guardado. lá. Essas questões, elas hoje uma carta não é tão necessária mais um jovem romântico É. que faz uma boa Verdade. carta, né? Escreve para a varoa deixar guardado lá de lembrança. E as meninas realmente guardam. A minha esposa tem uma caixa guardada lá da carta que eu fiz, a primeira, a segunda. Isso aí utilizava bem a Isso carta. aí. E o segredo era mandar a carta por uma pessoa que gostasse de você, porque às vezes verdade. a carta se perdia no meio do caminho e o cara nunca mais nem sabia que não tinha chegado lá, né? É verdade. Veja, o tempo foi passando. Hoje a gente tem as redes sociais, né? Com o advento da internet, da tecnologia, a expansão da internet. Mas a gente fala em redes sociais que parece que são de outra época mesmo. Por exemplo, Orkut. Orkut e MSN. Vocês tiveram conta do Orkut? Eu não tinha Eu uma tinha. só, eu tinha várias. Porque às vezes eu gostava de invadir alguns Orkuts e a gente brincava, soltava algumas coisas lá. Eu tinha várias contas no Orkut, MSN. Parece que MSN, foi de outra época. né? Eu gostava MSN, muito de né, usar que em eu ficava comunidade. rodando. Internet de escada. Né? Eu Internet já discada, peguei, pronto. eu peguei. Na minha época eu gostava muito de jogar. Então na minha época tinha jogos que a gente botava lá um dia de noite e fazia que ia dormir e voltava para ver se estava ainda carregando. Aí durava 3 dias para fazer um download de alguma coisa. Sim. A internet discada. E veja, e Quando tudo chovia isso, era uma tudo isso já é de uma tribulação. tecnologia recente, né? Não É. Que já ficou completamente ultrapassado, Já. mas não é uma coisa distante. É da metade dos anos 2000, por exemplo. Né? Eu acho que a internet de escada... Eu peguei em Tem mais? 2006, 2007, 2004, Isso, 2005, então 2006, acho que naquela já época. tinha Quando- internet de e escada. quando eu fui para o Haiti, né, na época, na primeira missão que eu fui, era minha noiva, né? No caso, minha esposa era minha noiva na época. Aí ela tinha que fazer todo um trâmite para conseguir casar o momento que eu estava na base com a folga dela para a gente se falar. E às vezes a gente marcava, mas chegava lá, ficava esperando e a internet não deixava. funcionava. O bonequinho do MSN ficava rodando, Isso rodando. Haja paciência. Haja Rodando paciência. e não conectava. E terminava que a gente não conseguia se falar. Eu não lembrava que desse bonequinho mais não. Só entrava quando o bonequinho começasse a parar de rodar, era que É verdade. conectava a vídeo chamada pra gente se ver, né? Com certeza quem está assistindo a gente também deve ter pessoas de outras gerações, né? E Isso, vão lembrar de outras coisas. Quem quiser pode deixar também aí nos comentários. Ah, eu sou da época de tal coisa. A gente não tocou aqui no assunto. A gente falou de fita cassete porque é da nossa geração. É. A gente não falou do LP, né? Por exemplo. Do LP, Que eu ainda usei LP. Ensaiava. Foi muito longe. Não, veja, eu cantava na igreja com a fita, mas disco de muitas vezes vinil. eu ensaiava em casa com disco de vinil.
Isso. Isso aí eu só vi na minha avó lá. faz Não, tempo. mas nunca- lá na minha casa Inclusive. tinha a vitrola que tocava o A vinil. minha avó tinha também, eu só vi mais na casa dela, mas assim, pra chegar a usar... E hoje em dia o vinil é um artigo de luxo, né? Quem tiver hoje vale muito dinheiro, né? É, e coisa para colecionador. Agora, a conversa tá boa, a gente tá falando da tecnologia, enfim, de coisas que não se usam mais hoje. A questão é o evangelho, né? O senhor já era crente, assim, naquela época? Eu me converti ao Senhor em 14 de agosto de 99. Pegou ainda o evangelho naquela época ali dos anos 2000, né? Peguei. Peguei o evangelho nessa época aí, é uma época muito boa que... só lembro. Eu cresci na igreja, então... Teve o desde privilégio. Sempre eu cresci ouvindo... Vamos lá, vamos ver quem lembra aqui, né? Vamos lá. Os cantores dos anos 90, né? Eita. Shirley Carvalhais, Esse Chile aí Cavalera era o que eu ia chutar. de praxe, né? Shirley ia Carvalhais, falar. quem mais? ainda Cassiano tá era hoje, né? daquela época, 90, não? Grupo Logos, né? Cassiano era, não. Logos, Feliciano Cassiano, Amaral. Cassiano, começo dos anos... Ela já Começo cantava dos nessa anos época, 95, 96. mas em por ali. 2000 foi que ela começou a ficar Feliciano Amaral. Marcos Aurélio, Oséias de Paula. José de Paula, Tinha aquele... Marco Aurélio Júnior. O que... Júnior, a Grande né? Viagem, que canta a Grande Viagem. Que Esdras. Ivonaldo Esdras, Albuquerque. Esdras cantava muito É, aqui. Ele cantava muito naquela época também. E Esdras andava com o equipamento dele, né? Para ele Isso. mesmo regular o som na igreja, né? Que Isso. ele gostava de tudo perfeitinho, né? Eu me lembro ainda dessa época. Isso. Era Então, cantores. Agora, naquela época, eu não tenho mais ciência assim, mas eu tenho certeza que eles tinham seus materiais, os cantores. Agora, como é que era naquela época os materiais dos cantores ali? para vender o... Para vender, para Vendia fita, negociar. O cantor da igreja, ele vinha com as fitas para vender As depois do fitas. culto, né? E os pregadores também, né? Isso, vendia depois do Os culto. pregadores Bom, vendiam. hoje fita. aí... E tinha... Bem as- diferente, né? Spotify. Hoje fala o Spotify, só isso. conta no YouTube e deixa lá a mensagem gravada. Tá lá. Era fita de Napoleão Falcão, né? É, verdade. Juarez de Oliveira, Verdade. Takayama, Gilmar Santos. Isso aí. Aí a gente vê, né? A inspiração. Hoje o menino é Eliseu Rodrigues. É verdade. Mudou Esse também. mesmo. Agora, em questão desses aspectos, para ser crente, né, naquela época, para ser crente hoje, o que é que mudou? Já que a gente está com essas duas gerações aqui, o que é que vocês acham que a gente pode comparar, né? Naquela época não se fazia isso, não existia isso, hoje a gente tem essa ferramenta. O que é que vocês acham? Na minha época, acho que a dedicação dos jovens era muito maior em busca das coisas de Deus. Eu digo particularmente porque a gente morou numa região muito humilde, né? E a maioria das famílias eram classes baixas, então não se tinha o luxo que se existia na época, a gente não desfrutava, né? Mas eu lembro que os jovens, principalmente os jovens que moravam na região que eu morava, eles trabalhavam em muito serviço pesado. Caminhão de tijolo, por exemplo, descarregando tijolo o dia todo em cima do caminhão. Hoje trabalhava em cerâmica, né, que era produzindo o tijolo. Enfim, mas os trabalhos dos jovens, eles eram sempre lotados. Oração da Mocidade, por exemplo, sempre lotava a congregação dos jovens, só da congregação, fora os que vinham visitar, porque chegava de noite, mesmo eles cansados, e quem trabalhava em cerâmica sabe que às vezes saía para carregar tijolo, quem transportava de 3 horas da manhã, levantava cedo, mas a dedicação que eles tinham era muito maior. O E esforço, né? o esforço. Em consequência disso, né, se chegava nos ensaios, por exemplo, você via Deus se utilizar de jovens para profetizar, jovens sendo batizados no ensaio, né? E, vez por outra, a gente chegava na casa do presbítero de noite, depois do culto, e disse: o que é que vocês querem aqui? A gente veio pegar a chave. A chave da igreja o que é que vocês querem na igreja? A gente quer orar. Fazer o quê? O senhor não quer que a gente vá para o monte? Vai orar. Lá na igreja. Aí tá certo. pegava a chave e ia orar. E hoje eu lembro que muitas promessas que hoje a gente está vivenciando, Deus fez naquelas orações, né? Eu lembro que eu tive um amigo que estava construindo uma casa e embaixo da casa dele tinha um porão.
E eu lembro que eu fui para esse porão lá, que o chão era de barro, e fiquei lá a noite todinha, eu queria só bater com o Espírito Santo, a noite todinha. Então, hoje, se perguntar, por exemplo, se é assistente de congregação e é presbítero há algum tempo, quantas vezes algum jovem procurou o senhor pegar a chave da congregação, passar a noite orando? Comigo que eu lembro nenhuma. Não é? Então, isso era comum, né? Mas... E observe que hoje a gente tem um leque de opções, né, para qual congregação eu vou. Por exemplo, nessa época se andava 3 quilômetros para chegar em um... Eu estou falando de São Lourenço. Para chegar em uma congregação, 3 quilômetros. Se a gente fizer uma conta rápida aqui, do lugar que a gente está, traçar um raio de 1 quilômetro, na época, assim, há 25 anos atrás, eu acho que, fazendo uma conta rápida aqui, eu acho que nesse raio de 1 quilômetro aqui só existiam 1 ou 2 congregações. Hoje, tem mais de 10. Se a gente traçar um raio de 1 quilômetro aqui, tem mais de 10 congregações. E em uma tem oração de mocidade, na outra tem doutrina, na outra tem ceia, na outra tem círculo de oração. Existe uma variedade. E ainda tem jovens que preferem ficar em casa. Né? E ainda existe variedade de como chega lá, né? Isso. Pois é. Hoje a gente O acesso, tem né? o acesso. Só o Uber, né? O A Uber, facilidade Uber do moto, Uber, né? o Uber carro, o que você precisar, você Isso. pode ir até lá. A quantidade de então, pessoas com automóvel. É, né, eu- que eu- podem Ou se o Express deslocar. Canelinha em grupo. Isso. Então, Por existe exemplo. essas facilidades. Eu também, a partir dessas experiências de antigamente, assim, não tão, mas eu acredito que esse desejo, essa vontade de tá muito atrelado à dificuldade, o tamanho da dificuldade que era naquela época. Então, se tinha uma dificuldade muito grande para alcançar as coisas, para batalhar, e a partir dessas dificuldades as pessoas tinham coragem, tinham um desejo muito forte para estar ali na presença de Deus e as coisas aconteciam de forma extraordinária. Eu acho que está muito atrelado a esses E acontecimentos. eu acho que existem alguns motivos para isso. Era isso justamente que eu estava pensando. Partindo da sua colocação, né? As pessoas eram mais esforçadas e dedicadas naquela época. Então a gente tem que ter um porquê, né? O que foi que aconteceu? Então eu posso pontuar algumas coisas, mas eu vou começar por uma. O senhor falou, naquela época os jovens eles trabalhavam nas cerâmicas, limpando mato, carregando frete, carregando tijolo. Quem tiver me ouvindo que for de Paudalho, por exemplo, tinha um ciclo de oração que a gente ia muito, que era o Junco. O senhor foi bondoso quando disse 3 quilômetros. A gente andava cerca de 10 Olha quilômetros aí, tá vendo? para ir para esse ciclo de oração. E a gente se reunia, combinava, por exemplo, tu vai levar o quê? Isso. Leva um pouquinho de feijão, e tu leva um pouquinho de arroz, leva um pouquinho de macarrão, aí pronto. A gente levava, e quando era no intervalo do ciclo de oração, se juntava as marmitas ali, misturava feijão de um com arroz de outro, a gente fazia aquela panelada. E isso depois de ter trabalhado e andado um bocado. E isso no dia que a gente estava Com ali alegria, para o ciclo de oração, né? Com alegria. Com alegria. Tudo animado. Agora veja, naquela época então existia uma dificuldade de acesso à informação, à formação profissional e por isso o trabalho físico era um trabalho mais explorado. Hoje em dia a gente tem jovens, uma grande quantidade de jovens em formação acadêmica, nas universidades, Deus cumprindo promessa e jovens ainda solteiros, mas já profissionais, formados, já inseridos no mercado de trabalho. Justo. E aí é comum a gente ver, entrou na faculdade, o jovem some da igreja. Por quê? Estou fazendo trabalho, estou semana de prova. E a gente, como jovens que fomos, a gente precisa entender que existe esse momento, né? A gente não quer, de maneira nenhuma, dizer que isso não pode acontecer. O jovem ele tem que ir em busca da formação profissional. Eu creio que isso é promessa de Deus na vida de jovens que se esforçam e que buscam isso, mas é um dos fatores que termina trazendo esse... Quer dizer, naquela época o pessoal passava o dia carregando tijolo, mas hoje o camarada passa o dia sentado na sala de aula e quando chega de noite ele diz, eu estou cansado, eu não vou para o culto não. Então mostra um pouco do que o senhor falou, né? A Da dedicação disposição, o anteriormente interesse. era muito maior. O que mais que a gente pode pontuar hoje em dia? E isso aí não quer dizer que o tempo de hoje, essa questão, seja um impedimento, né? Porque hoje a gente Não, está de forma aqui, nenhuma. eu e o senhor que fomos de outras gerações aí, mas tem Carlos Vinícius e Alisson, né? São de Isso. uma geração mais atual.
né? Um hoje é advogado, Esse advogado, esse aqui o outro é é... desenvolvedor, é o hacker na tecnologia. Ou seja, mas são duas pessoas extremamente dedicadas na obra de Isso, Deus. exatamente. Né? Que são exemplo para mim, inclusive, que bondade sua. que olho para eles hoje, quando eu sento para ouvir esses homens falar, fico... É verdade. Ele não fala, ele dá uma aula, né? Ó, Aí, Olha só. isso em relação à Bíblia. Quando vem para o meu secular, pisa dos dois lados. Então, E mostra, então, que é possível, primeiro, né? É possível ter uma formação e ser dedicado na obra Justo. de Deus, isso. em primeiro ponto. E também é totalmente possível buscar a formação. Isso não é algo alheio, mas se eu me dedicar muito na faculdade, eu vou ficar ausente da igreja, né? Se eu me dedicar muito na igreja, eu vou terminar nunca tendo uma formação. Não são contrários. Não são coisas excludentes. Inclusive, quando eu estava na minha época de faculdade, o que é que eu fazia? Eu tracei um plano de estudo. De maneira que eu estudava de segunda a sexta para eu poder ter o final de semana livre, inclusive eu ia para a igreja. Inclusive, em relação a coisas mais profundas sobre esse tema, a gente tem outros podcasts aí que falam justamente sobre a questão de emprego, a relação do cristão dentro da faculdade. Busca lá na nossa playlist e assiste. Verdade. Em relação ao assunto da gente que a gente está tratando aqui, existe um ponto que precisa ser destacado, que é o seguinte: o senhor estava falando sobre a questão da disposição, do interesse. Só que o tempo é o mesmo, 24 horas por dia. Então, em algum momento, primeiro, está se perdendo o interesse e, segundo, tem algo preenchendo esse tempo. Porque se eu não estou com interesse de ir num culto de doutrina, de ir num culto de domingo, numa campanha evangelizadora, num ensaio de união, então eu estou fazendo alguma coisa com o meu tempo. Ou eu estou dormindo ou estou fazendo outra coisa. Então, existe algo que está desequilibrando essa balança. E talvez o senhor, irmão Alisson, que a gente aqui mais ou menos da mesma época, a gente tem uma noção, basicamente, do que seja. Eu definiria o seguinte: hoje a gente precisa entender que para existir um bom progresso, existem duas palavras: disciplina e equilíbrio. Eu digo isso porque a gente tem hoje, na nossa época, a gente tem diversos recursos. Justo. E diversos entretenimentos. Justo. É claro que a gente, se não tomar cuidado, a gente vai enveredar por caminhos que o tempo que era para ser dedicado a Deus, a gente dedica para outra coisa. De maneira muito prática, o entretenimento te traz o quê? Prazer. É verdade. Entretenimento, ele libera o hormônio da dopamina. Me corrija se eu estiver errado, se é bom aí. Mas aí, entendeu? Aí você Biologia com ele. Você começa ali a sentir aquela sensação e quer ver mais e ver vídeos, por exemplo. Existe uma ferramenta muito extraordinária para poder te entreter. Se você parar naquela ferramenta e ficar lá, você vai perder muito tempo. Redes sociais, canais de streaming. Isso. Por isso que eu digo, existe o equilíbrio que você precisa ter no uso. Você pode usar, pode acessar, isso está disponível para a gente, desde que você tenha equilíbrio. E disciplina para você saber o momento certo de fazer cada coisa. Esse momento aqui é para mim acessar a rede social. Esse momento aqui é para mim estudar a Bíblia. Esse momento aqui é para mim me dedicar na minha formação acadêmica. Então, tudo isso... Pode falar. Deixa eu pontuar, então, aqui, fazer uma pergunta para vocês tentar amarrar. Vamos lá. Eu posso dizer que era mais fácil ser crente antigamente? O que é que o senhor disse? Essa é a pergunta... A bomba chegou para o senhor. Essa é a pergunta de ouro, né? Eu acho que, na verdade, houveram com essa mudança. Deixa eu só lhe interromper para chamar quem está em casa, né? Participa no chat. Isso. Era mais fácil ser crente antigamente ou é mais fácil ser crente agora? E aí você bota a sua opinião e dá a justificativa. E considerando o seguinte, tudo que a gente falou também tem a questão da acessibilidade. Por um lado, vocês tinham uma dificuldade muito maior de chegar no culto. Hoje a gente acessa o culto pelo celular. Altar de Deus, Rede Brasil, acessa lá também. O nosso canal aqui do Setor 2. Por outro lado, tem as dificuldades que a Alisson comentou. E aí? Antes ou agora? Resolva aí, mano. Rapaz, é complicado dizer. Gente, eu acho que hoje... eu digo isso porque já sou pai
e vejo minhas filhas, às vezes, de 7 anos, chegar com questões que, na minha época, você só ia ver um menino na adolescência de 13, 14 anos chegar, e já está chegando para a gente hoje. Então, essa questão do advento da tecnologia e da mudança, né, da própria cultura, né, trouxe para a gente, eu acredito que uma carga maior de desafios, né, de desafios. Isso que Alice falou foi extraordinário, porque é muito difícil você encontrar o ponto de equilíbrio para saber dosar, remir o tempo, né, e a disciplina, que é uma coisa que pouca gente tem. Por exemplo, se você, antes do almoço, você abre a geladeira, tem uma sobremesa. Você vai, pega um pouco daquela sobremesa e come. Perceba que o seu apetite para sentar e comer aquele prato de feijão com arroz já não vai ser o mesmo. Porque você preencheu com outra coisa. Justo. Não é? Antes, ao invés de você, primeiro, preencher o seu estômago com a refeição principal e somente complementar, não é, com a sobremesa, muita gente hoje está se alimentando com a sobremesa e somente completando com o prato principal. Trazendo para o nosso lado aqui, qual é o prato principal? Palavra de Deus, a oração. A maioria das pessoas, o que é que acontece? Quando você abre o olho, que levanta, você diz, eita, Cadê meu celular? cadê meu celular? É verdade. Experimente trocar o celular na cabeceira para colocar a Bíblia na cabeceira, porque você abre os olhos e já vai conferir quem foi que te mandou mensagem no WhatsApp, quem foi que respondeu, quem foi que curtiu aquele vídeo que você postou, aquela foto, quem foi que comentou, quem deixou de comentar. E muitos já começam o dia frustrados, mas rapaz, eu pensei que ia ter 200 curtidas aqui, só tem 5. Né, já começa o dia frustrado, ao invés de que você deveria acordar de manhã, a primeira coisa que você deveria fazer é, primeiro, agradecer a Deus. Uma oração. Não é? Porque, como disse o salmista, em paz deitei e dormi, porque tu me fizeste repousar em segurança. E depois pedir direção a Deus, não é? Para aquele dia, com a oração e com a palavra. Só que, quando você já preencheu o estômago com a sobremesa, que foi o celular ali, o WhatsApp, aí a Bíblia e a oração passam a ser secundário, E aí terciário. o próprio corre-corre do dia a dia vai começar a exigir tanto do seu tempo que você não consegue, talvez, às vezes, ter alguma outra oportunidade durante o dia para ter esse espaço com Deus. Porque quem trabalha tem que trabalhar, quem estuda tem que estudar, e vai uma coisa ou outra, acaba perdendo essa oportunidade para estar ali com o Senhor. E eu tenho uma dica aí, eu usei, para mim deu certo. Para vocês aí que estão assistindo, pode dar certo também. Foi na questão de entretenimento. Sou uma pessoa que, se eu pegar um entretenimento, eu vou embora. É 1, 2, 3, 4 horas, eu me empolgo. Porque quando eu pego também alguma coisa para fazer, que eu quero fazer muito, eu passo horas e às vezes passo noite para fazer alguma coisa que eu estou determinado a fazer. Engraçado que não dá sono, né? Você tá assistindo um filme ali, uma série, não dá sono. Não Você dá. pegou a Bíblia, Não vou dá. ler, A Bíblia dá vou uma ler coisa 5 interessante. versículos. Começar. Aí, pescar. o que foi que eu fiz? Por exemplo, eu tinha uma rede social, tinha o Instagram. Eu tenho, inclusive, tenho conta lá, mas eu estava perdendo muito tempo com isso. Ficava muito no entretenimento, vendo um rios engraçado. Indisciplinado. Indisciplinado. E aí eu disse, se eu não estou tendo um controle, eu preciso fazer uma análise de que aquilo ali está me ajudando. Isso. Não estava me ajudando. Eu não tinha nenhum fonte de lucro do Instagram, não tinha nenhuma interatividade, decidi abolir. Então hoje no meu celular, se você pegar, não tem Instagram. Eu não utilizo. Foi uma decisão Foi muito uma corajosa. decisão minha de Corajosa. dizer, se eu não está sendo útil para mim, está me atrapalhando, eu preciso abolir. Se você tem alguma coisa que Jesus você está fala vendo, isso, né? Jesus fala, se algo te escandaliza, corta. corta. Então, Se o teu olho te escandalizar, corta, Já porque é dizia melhor isso. entrar no reino dos céus cego do que tendo 2 olhos sendo lançado. o 2 olhos o sendo lançado no problema inferno. hoje, já entrando na questão se é fácil ou não, o problema, eu acho que seria mais fazer um paralelo do que a gente tinha na época passada e do que a gente tem hoje, e como a gente administra isso. Isso. Como que a gente está lidando com essas coisas.
Porque se a gente olha para a geração de hoje, Requer a gente... disciplina, né? Isso requer disciplina. E ao mesmo tempo, a gente vive em uma sociedade que quer acabar com a disciplina. Isso. Isso. A gente tem visto muito isso na sociedade, de uma forma geral. Qualquer meio de disciplina é tido como retrógrado. É tido como, tu é muito chato, né? Tu é muito disciplinado, Ultrapassado tu é muito certinho. e não Mas serve. Mas sem disciplina, o crente não chega no céu. Não chega de forma alguma. Aí a questão... Vamos tocar na cena aqui já. O peito do pregador já está queimando. Então, a questão, só para fechar o raciocínio, irmãos, a questão hoje em dia e da época passada é o seguinte: hoje a gente tem uma facilidade imensa de chegar às informações. E isso nos traz uma certa facilidade da gente crescer no conhecimento, crescer na graça, porque a quantidade de recursos que a gente tem é extraordinariamente grande. Hoje você tem uma biblioteca virtual. Antigamente você tinha que ter uma biblioteca na sua física ali, ou ir a uma biblioteca. Então, você precisa... Agora veja, sim. complementando, não tem raciocínio não. Sim. Os grandes comentaristas da Bíblia não surgiram nessa época. Não surgiram. Surgiram em uma época que não existia tecnologia. Como esses homens faziam isso? Bíblia. Isso. Numa época que eles não tinham sequer uma Bíblia com referência cruzada, homens como Moody, por exemplo, conseguiram fazer coleções bíblicas de comentários. Você pega aí o comentário bíblico de Moody, o comentário bíblico de Beacon, Isso. o comentário bíblico de Matthew Henry. São coleções de livros. A Bíblia livros. de Estudo Pentecostal, Donald Stamps. Tem Esses homens fizeram aquilo, certo que hoje tudo isso é editado, complementado. Existe o complemento. Mas pegaram os comentários deles e trouxeram para o nosso estudo hoje, e a gente hoje tem acesso à tecnologia e a gente não consegue metade do conhecimento que esses homens tinham. E detalhe, né? Os sermões, comparando os sermões de hoje para os sermões dessa época. Sim. Quais sermões eram mais poderosos, né? Exatamente. O de hoje, o de Sermões antigamente. que convertiam milhões de pessoas. Você vê um sermão como aquele Pecadores na Mão de um Deus Irado, em que ele não pregou com eloquência. Sim. A visão dele já estava comprometida por conta da idade, ele aproximou do rosto e só leu o sermão. O maior sermão da história do cristianismo. Ficou registrado. Ele lendo o sermão, as pessoas Agora a começaram a se história agarrar conta nos que bancos. foram 3 dias em jejum e orando dentro de um quarto pedindo a Deus para dar a ele a unção que ele precisava para ler o sermão. Ler o sermão, não foi nem pregar o sermão. Então, eu acho que esse raciocínio que a gente está trazendo aqui hoje é o desafio de encontrar tempo para Deus. Eu acho que é a grande... A máxima. O senhor, Né? o senhor fechou o seu raciocínio porque eu interrompi. Não, eu vou fechar aqui já. Eu vou fechar. Então, resumindo tudo o que eu falei, é a gente começar a fazer uma análise do que é que eu estou selecionando para o meu dia, o que é que eu estou consumindo, se aquilo me traz proveito, se aquilo não me traz proveito, e se eu estou crescendo na graça do conhecimento. Então, se alguma coisa está me fazendo crescer profissional, espiritualmente, com a minha comunhão com Deus, continue. Se não está, faça uma análise. Isso entra na questão da disciplina, que, como ele falou, por quê? Porque você está inserido num contexto em que todos estão fazendo. Ou, se não todos, a grande maioria. Então, quando você deixa de fazer o que todo mundo está fazendo, vem aquele sentimento de exclusão. É verdade. Não é? Isso. Porque todo mundo está fazendo. Por exemplo, falar de disciplina. Está entrando agora para o 6º ano que eu não coloco uma gota de refrigerante na boca. Tamo junto, tá vendo? Tamo junto. Tá vendo? Tamo junto. Foi o ponto que eu queria tocar. Tamo junto não. Isso aí. Mas é complicado ser disciplinado a esse ponto. verdade. Por quê? Porque você chega numa festa, por exemplo, E né? se eu tiver lá, eu sou o primeiro a oferecer. Insistir. Uma coquinha, irmão Eduardo? Isso. Uma coquinha e tal. Não, amor, só um suco. Tá gelado, Obrigado. irmão. Só um Olha pra aqui, suco. olha pra Você aqui, escuta ela aquele tá som. gelada. Né? Aí você escuta aquele som. Ou seja, todo mundo está fazendo, só você ali, você está como se sentindo um estranho no meio daquele pessoal, né? Porque todo mundo está fazendo. Então, a disciplina, ela entra justamente aí.
ela consegue, mesmo eu estando inserido num contexto em que todos estão envolvidos naquela situação, eu consegui, por conta da minha disciplina, saber que eu não posso ser escravo daquilo, porque, como ele disse, ele excluiu o Instagram dele porque ele estava sendo escravo, e já disse um sábio que a gente é escravo de tudo aquilo que domina a gente, de tudo aquilo que a gente não consegue dominar, a gente é escravo dele. Por exemplo, ele não estava conseguindo dominar o Instagram estava dominando ele ao ponto de ele ficar ali, quando via, tinha perdido horas, que poderia ser investido muito bem em outra coisa, né? E aí lembremos-nos das palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, tudo me é lícito. Isso. Mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Não é verdade? É verdade. Deixa eu amarrar a pergunta, né? Eu perguntei qual é a geração, se essa geração é mais fácil ou mais difícil ser crente do que a geração anterior. Eu acho que não existe geração que seja mais fácil ou mais difícil. Cada geração ela tem os seus próprios desafios e suas vantagens. Isso. Então, por exemplo, a geração atual tem muitas vantagens Muitas. para o evangelho. A gente já até citou algumas aqui, com relação ao estudo da Bíblia, ao aprofundamento do conhecimento da palavra, o acesso à informação. Tudo isso são coisas que facilitam a vida cristã, a vida devocional. Enfim, vocês lembram de mais vantagens, no seu caso, né? A geração atual, vantagens, ou o senhor que passou pela anterior e vive agora na atual, os pontos que fazem este tempo que nós estamos vivendo ser mais fácil a vida cristã ou a vida com Deus do que a geração que a gente vivia lá atrás. E é bom a gente estar fazendo esse contraponto aqui, porque nós que somos de uma geração anterior, estamos sendo, de uma certa forma, impactados pelo reflexo dessa geração atual. Sim. Não é? Porque não é só os jovens, por exemplo, que são afetados em relação a essa questão da tecnologia. Os jovens, na sua grande maioria, mas as pessoas de um modo geral, elas começam a se medir pelos outros. Ou seja, hoje você vai para a internet, qual é o padrão de beleza? O padrão de beleza é a barriga chapada, aquela barriga de tanquinho, né? O corpo escultural. Então, você vai perseguir aquilo ali porque é aquilo ali que está ditando, é o modelo que está sendo ditado. Então, hoje, muita gente está... Porque na minha época, eu não me lembro, para ser sincero, eu não me lembro na minha época dizer, ore por fulano porque está em depressão, ore por fulano porque está com crise de ansiedade. Eu não me lembro, puxando aqui pela memória, Eram dia pouquíssimos casos, raríssimos mesmo. né? Talvez alguém diz, não, mas porque na época se tinha outro nome. Eu não via isso acontecer. E isso por quê? Porque as pessoas vão para a rede social e começam a comparar a vida dela com a dos outros. O cara está postando lá num carrão novo, não é? Num conversível, e em Cancún, no México, postando aquelas fotos. E às vezes o cara está endividado até a tampa, não é? Está fazendo empréstimo para mostrar aquilo ali, uma realidade que não condiz com a dele, e as pessoas começam a dizer, isso é a felicidade. Isso. Não é? E eu estava conversando com uma menina outro dia, e ela estava dizendo que postava as fotos no Instagram e os vídeos, ela com o esposo, todos achavam que era o casal maravilhoso, felicidade estava estampada ali, mas quando chegava em casa, o couro comia, a bichinha apanhava quase todo dia. Meu Deus. E ninguém sabia, só que a vida perfeita era qual? Era a vida da internet. Isso. Então as pessoas hoje estão além, né? Cuidando da parte estética, né? Isso. E aí, mostrando a parte já, estética. dentro desse seu pensamento, é uma das desvantagens não saber utilizar a tecnologia Isso. ao seu favor. Por outro lado, também, se a gente inverter o quadro, a gente tem uma situação completamente diferente. Se nós soubermos usar a tecnologia a nosso favor. Por exemplo, todo mundo aqui já trabalhou ou trabalha em direção de campanha, certo? Irmãos, o que a gente tem hoje são armas poderosas, materiais, para a gente usar no evangelismo. Por exemplo, Alisson mesmo tem um paredão gigante, aquele som enorme. O que antes era O completamente que antes tinha que ser feito ou na garganta ou num sonzinho pequeno, a gente tem um som agora gigantesco. Pois alcança... tem um gigantesco que alcança talvez até quilômetros de onde a gente está pregando. Isso. Então, do ponto de vista evangelístico, a gente usa aquilo a nosso favor.
E é lógico que o nome de Deus vai ser glorificado. Outro exemplo, antes de você ir pregar num culto, quem é que ouvir a sua mensagem, o seu sermão? Quem está ali naquele lugar. Hoje em dia, o pregador se acostuma a olhar, não tem ninguém, quase ninguém. A equipe que está lá de mídia, um outro que está aqui auxiliando, você olha para um celular e o alcance dali é quase que ilimitado. A pessoa no outro lado do mundo assiste seu sermão. Isso, acho que é o próprio formato do que a gente está fazendo aqui, né? É um grande O exemplo podcast disso. é algo extremamente recente, assim, hoje está sendo muito visto, mas é algo muito novo, mas que a gente pegou o formato e está usando o formato para a propagação do Pra evangelho, gente para conseguir isso alcançar em pessoas. 2010, por exemplo, a gente não conseguiu. Não tinha como. Exatamente. Então, Exatamente. existem inúmeras vantagens. As redes sociais, a presença cristã nas redes sociais, Isso. o evangelho lá presente nas redes sociais, grandes pastores sendo seguidos por milhões de pessoas, igrejas sendo seguidas por milhões de pessoas. Nós temos os nossos canais no Instagram, no YouTube, e centenas de milhares de pessoas seguindo a nossa igreja. Então, tudo isso são ferramentas que auxiliam, que estão disponíveis neste tempo, que são vantagens dessa geração. Então, existem vantagens e desvantagens. Não existe só desvantagem. As mil Eu acho que maravilhas, né? se existisse isso, alguém poderia tentar se justificar para Deus, né? Eu tô sendo Verdade. condenado porque eu nasci nessa geração. Se eu tivesse nascido na geração tal, eu seria... Que não tinha rede social. Eu não ia ter Instagram. isso tudo e Isso. tal. Mas, na verdade, o problema está em quem está Na utilizando. pessoa. Exatamente. Não está Por no exemplo, recurso que tem. Na minha época de adolescente, mal se tinha celular, né? O celular acho que veio ser algo comum no final da década de 90. Então, no começo dos anos 2000, ali 2001, 2002, ainda era o tijolão. Depois passou para aquele Nokia 1100 e aí foi diminuindo o tamanho dos celulares. Aqueles pirulito pop que eu lembro que- Ou aquele outro que abria assim. Eu lembro que tinha um Motorola que era uma caixinha assim, que foi o primeiro colorido, assim, de verdade, o primeiro celular colorido, com uma tecnologia um pouco melhor. Enfim, mas as pessoas que não tinham celular nem internet naquela época, se elas não queriam se relacionar com Deus, elas arrumavam outra ocupação. Então, não dá para dizer assim, se eu vivesse numa época que não tinha internet, eu seria mais crente. Será mesmo que seria? Ou será que ia ocupar o seu tempo jogando bola, que se fazia? Hoje ainda se faz, mas antes era muito mais. Dominó, cartas. Isso, ou no meio da rua, conversando, ou se você ia ficar na frente da televisão, né? A televisão antigona lá, de tubo. No meu tempo, por exemplo, minha casa não tinha televisão, mas a gente ia para casa do vizinho assistir. Então, eu acho muito difícil que uma pessoa que não tem disciplina hoje, ela conseguisse ter disciplina em qualquer outro momento de qualquer outra geração. Eu acho que a responsabilidade é pessoal, a Bíblia ensina isso. Com Cada certeza. um é que vai prestar conta de si e ninguém é indesculpável diante de Deus. Então, eu acho que essa ideia amarra bem para que ninguém esteja aí assistindo a gente dizendo assim, se eu vivesse na época do irmão Eduardo Guerra, eu seria mais Era um crente. santo. Eu andaria os 10 Eu era quilômetros. igual Não a andaria. Enoque, já Não estava andando lá pro céu, Deus me tomaria, era um santarrão. Não andaria. Imagine, só pegando esse exemplo aqui que Carlos pegou, né? Você passar o dia tombando tijolo e no final do dia você pegar ir para uma ceia, andar 10 quilômetros, você ia. Você ia mesmo, seu cabra, né? Como diz o nosso pastor presidente, você ia, seu cabra. Você ia, Você porque não você ia. diz, pastor, vamos fazer uma vigília jovem, né? Aí demanda toda uma logística, né? E às vezes convida obreiros, às vezes o pastor envia obreiro de fora para pregar, aquela coisa toda. O maior prazer, você chega aqui esperando, a casa tá lotada, né? Isso. E a gente para pensar assim, o que é que está acontecendo, meu Deus, com essa geração? Onde é que a gente vai parar? Porque eu lembro que na pandemia, quando a gente vinha para cá dar ceia aos irmãos, só entrava de 10 em 10, Sim. não é? As igrejas fechadas, e quando os irmãos começavam a entrar aqui para cear, chorando, aquela coisa toda, eu disse, eita, meu Deus, era aquela comoção de quando a igreja abrir, pastor, pode mandar comprar banco, meu filho, que não vai dar para ninguém, não. O negócio vai... É verdade. Aí hoje você vai nos trabalhos de oração, Isso. né? Nos trabalhos de ensinamento, muitas vezes, tanto de bancos vazios, e a gente fica se perguntando, o que é que está acontecendo, Entretenimento. Exatamente. né?
Muitos entretenimentos. Pois é. E ou falta de disposição mesmo. mesmo. Dizer, não, estou cansado, a aula foi difícil O hoje. dia a dia, o trabalho, faculdade, estudo. Infelizmente. Alguns utilizam ainda esse pretexto para querer justificar a ausência na igreja. Aí a gente se Alguns pergunta, utilizam. crise de ansiedade ou crise de identidade? Pois é. Né? Que as pessoas hoje, diante daquilo que eu comentei, elas, pelo fato de não saber de fato quem são, né? Aí elas começam a olhar a vida das pessoas e querem ser iguais, querem se comparar, fica comparando a vida dela com a das outras e não sabe quem são. Ou seja, às vezes a crise de identidade pode levar a uma crise de ansiedade, porque eu acho que a vida do outro é melhor, eu acho que as condições do outro é melhor, eu acho que eu poderia estar no lugar do outro. Não. E às vezes eu deixo de ser quem eu sou, de fato, porque eu fico deixando a minha vida ser ditada pelos outros. Às vezes tem o pessoal que tem rede social aí, né? Tem um negócio chamado hater, né? Hater. Uns haters que começam a criticar a pessoa, outra coisa, e pronto, o camarada não dorme, começa a entrar em parafuso porque foi criticado na rede social, porque todo mundo que se expõe tem que estar ciente. Tem que estar ciente Preparado que pra pode crítica. tirar um pensamento negativo. Só que aí a gente entra, me permita entrar por esse lado, a atuação da graça divina. Porque quando a gente vê uma geração que tem essa dificuldade, a gente vê Deus operando para que isso seja superado. A gente vê Deus levantando pessoas para dizer assim, se levante e faça a obra. A gente vê Deus começar a apertar em lugares que para aquela pessoa é tão sensível. Isso. Por exemplo, se a gente olha o Antigo Testamento, a gente vê quando o povo começava a esfriar e a enveredar por caminhos escabrosos, caminhos que não deviam, a gente vê Deus levantar profetas, juízes para fazer algo pelo povo, para ser porta-voz de Deus. E hoje a gente vê a manifestação daquela mesma graça atuando hoje, por exemplo, levantando um podcast para talvez o Espírito, a gente está aqui, mas o Espírito Santo talvez atuando Chegar em lugares que a gente nunca chegaria e na mente de alguém dizendo, ó, tá vendo? Isso. Eu quero você aqui comigo. E a gente vê a maravilha do Deus a que a gente serve. Que Deus Detalhe, grande. né? Sendo feito por pessoas que não têm a experiência profissional disso. Né? Ninguém aqui é profissional nisso e disse assim, vou fazer porque eu sou profissional. Então, imagine o que um profissional poderia fazer. O que é que está faltando? Está faltando o profissional dizer assim, eu vou usar o meu conhecimento para a obra de Deus. Né? Isso. O que eu adquiri. Eu acho que a graça, como o Carlos está dizendo, ela está trabalhando. E eu enxergo isso pela fé. Imagine o que Deus vai tirar dessa geração. Né? Uma geração com tudo isso que a gente falou, as coisas boas que a gente falou, né? Esse acesso à informação, essa facilidade de comunicação, a internet à disposição, a quantidade de bíblias e comentários que pode se ter num celular é infinita. Aplicativos que têm até mapa e mostram imagens atuais dos lugares onde a gente está estudando. Então, imagina o que é que Deus está tirando, irmão Eduardo, dessa geração. As ferramentas que Deus vai usar daqueles que, como a gente já falou, com disciplina disserem assim, o meu tempo é de Deus. Eu vou explorar tudo que tiver ao meu alcance para disponibilizar para o reino. E eu creio que dessa geração Deus vai fazer muita coisa surpreendente. Com certeza. E eu acho que essa é a melhor forma da gente fechar, né? Essas ideias de hoje é trazendo isso. Depende de você. Aproveite o máximo daquilo que a sua geração tem de melhor. Existem vantagens e você pode aproveitar elas para Deus, e existem desvantagens e você precisa identificar quais são as desvantagens para que essas desvantagens serão superadas em breve e você pode ser uma ferramenta que Deus vai usar, né, para superar essas dificuldades. Com certeza. Hoje eu não vou direcionar apenas para jovem, para adolescente, eu vou direcionar para todos de maneira geral. O público em geral. Porque a gente precisa, de fato, pegar as coisas. Eu estava hoje com o pessoal e eu escutei uma palavra dizendo assim, a gente tem que andar com 2 sacos, um furado e outro, para a gente guardar as coisas, né? Então, o que for te atrapalhar do crescimento não só espiritual, mas também profissional, que hoje é uma necessidade,
quantidade de pessoas que não estão querendo se profissionalizar é extraordinariamente grande, que vem aí também a geração do neném, né? Nem trabalha, nem estuda, mas não seja dessa geração, mas que você possa selecionar as coisas que vai para o saco, que não é furado, e as coisas que vai para o saco, que é furado, e você possa, de fato, crescer na graça, no conhecimento e profissionalmente, para você formar família, e se já tem família, para prover. Amém. Amém. Paulo disse, inclusive, aqui em Timóteo, eu deixei a Bíblia aberta, que esse versículo, fazer como disse o pastor, me saltou aos olhos. Né? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Timóteo, capítulo 3. Versículo de número 14, quando ele diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que te podem fazer sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, a exortação de Paulo aqui a Timóteo era permanecer. Eu acho que a grande dificuldade de toda pessoa que alcança um certo patamar, já que estamos falando aqui de comunhão com Deus, né, de dificuldades das gerações, quando você alcança um certo patamar espiritual, o desafio agora é manter. Porque a gente vê na Bíblia muitos homens que alcançaram, não é, patamares altos, elevadíssimos, mas não conseguiram se manter ali. E respondendo a pergunta, afinal, né, é mais difícil ser crente antes ou agora, né? Eu acho que nesta geração atual as pessoas estão deixando se vencer pela falta da disciplina, não é? E pela falta de perseverança. Mas, na verdade, a geração atual como essa hoje, os desafios eram diferentes, mas continuavam sendo desafios. Então, a dificuldade é as mesmas. O problema é se você usa a ferramenta que você tem ao seu favor, não é? Para alçar voo, ou isso está servindo como uma âncora para te puxar para baixo. Porque muita gente hoje nessa geração olha e diz, de fato, essa geração é mais difícil ser crente do que anteriormente. E não é. Na verdade, as pessoas estão usando mal a ferramenta que Deus disponibilizou. Porque se a gente, de fato, pegar as ferramentas que a gente tem nessa geração, o impacto que a gente vai causar hoje é muito maior do que qualquer outra geração. Justo. O que antes era para evangelizar um determinado quadrante, um determinado ambiente. Você tinha que andar a cavalo, como John Wesley, e passar dias. Hoje, numa sala como essa, a gente consegue evangelizar o que ele talvez nunca conseguiria durante toda a vida. Não é verdade? É verdade. Muito bom. Eu estou satisfeito. Eu também. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Uma bênção o assunto. Foi muito bom tratar sobre isso e é muito bom sempre conversar com os senhores, né? É bom conversar com gente inteligente. Verdade. Ai, meu Deus do céu. Vamos chamar mais vezes, né? A minha satisfação de estar aqui com vocês. Meu Eduardo, Deus abençoe. Se o senhor quiser fazer suas considerações, mandar a saudação, pode ficar à vontade. Amém, né? Quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui, né? Agradecer ao nosso pastor Cândido pela oportunidade também e louvar a Deus pela vida de vocês, né? Quando estou em casa, fico olhando o podcast Bereanos e louvando a Deus, porque eu venho acompanhando desde a versão anterior, né? Jovens Conectados, agora podcast Bereanos, e louvando a Deus pela vida de vocês, que a gente sabe que a demanda de vocês é muito grande, né? Tá constantemente fazendo a obra de Deus e separar um tempo para estar aqui também, sendo canal de Deus, né? Então, por mais pessoas como vocês que se coloquem na mão de Deus para se utilizar e mostrar essa geração que é possível, nesta geração, fazer a diferença, né? Tá aqui o irmão Sandro, que é da minha geração, fazendo a diferença neste tempo. Tá aqui o irmão Carlos Vinícius, que faz esse programa também, que tem feito a diferença na geração dele, mostrando também que é possível. Então, quero agradecer, agradecer a minha família, né? Minha esposa, que certamente está assistindo, né? Que tem sido a minha coluna, que tem me ajudado muito, né? E aos irmãos da congregação em Genesareão, que Deus abençoe, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Eu também quero agradecer a Deus, agradeço também ao nosso pastor por todo o apoio, por toda a orientação. O pastor é uma bênção. Agradeço também ao nosso pastor. Agradeço também ao meu presbítero. Nosso presbítero. Nossa. Que é de bênção. A gente é um programa abençoado. A gente está aqui, oportunidade boa para a gente falar de assuntos que são de importância. Também quero mandar a saudação para minha esposa, que certamente está assistindo também. Não esqueci de primeira agora. Quando eu estava no Jogos Conectados, eu esqueci, mas não esqueci. A minha esposa, também a União de Adolescentes ali em Monte Blanc. Deus abençoe a todos. Amém. De forma geral, agradeço. Amém. Eu também agradeço a você que participou conosco mais uma vez. Vou pedir o que a gente sempre pede, compartilhe esse link, manda para alguém que precisa ouvir, ou como forma de entretenimento, ou como uma mensagem de Deus, mas compartilhe aí nos seus amigos, na família, bota lá nos grupos do Facebook, vai ser de bênção para a nossa vida também. Tudo para a glória de Deus. E lembrando, pode falar no chat, pode falar também com a gente, no nosso WhatsApp, nas nossas redes sociais, promovendo temas. Gente, vocês podem colocar, irmão Sandro, irmão Vinícius, eu gostaria de ter tal tema. Inclusive, um de vocês veio falar com a gente, certo? E propôs um tema que a gente está começando a organizar para conseguir trazer aqui para vocês. Vai ser de bênção, na verdade, irmão Sandro, com convidados especiais também. Mande, gente. Esse podcast aqui é para a glória de Deus, é para a gente tratar de assuntos importantes, bíblicos e sempre visando o enaltecimento do nome do Senhor e também a edificação da igreja. Então, continua ligado com a gente, como o irmão Sandro disse, compartilha o link e segue com a gente sempre, tá, gente? Deus abençoe vocês. Lembra da plataforma no Spotify, você pode ouvir no carro, pode ouvir no celular, fazendo caminhada, enfim. Baixa o Spotify, procura lá, São Lourenço da Mata, Setor 2 e a DPE, tá lá, playlist com todos os podcasts, você pode ouvir também pelo Spotify. Amém, Carlos? Amém. Deus abençoe os nossos convidados, eu sei que Amém. vocês também são muito ocupados, mas estiveram disponíveis. E venha mais vezes. Eu creio que vai chegar Amém. novas oportunidades. Amém? Você Amém. também, Deus abençoe em nome de Deus Jesus. Se abençoe. Deus quiser, semana que vem a gente está aqui mais uma vez. Amém.